Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast, o seu podcast favorito, o melhor podcast do Brasil. E aí, pai? Beleza? E aí, Como é que beleza? você tá? Firme? Firme demais, pai. Graças a Deus. Um pouquinho preocupado no dia dessa gravação, mas eu estou bem. Preocupado? Estou um pouco preocupado, confesso. Por quê? Porque o novo técnico do São Paulo agora é o Rogério Ceni e eu não sei muito bem o que pensar a respeito disso. Ah, rapaz, isso não me causa preocupação, porque, assim, eu não ia dizer que o meu antigo time tá bom, mas eu não torço para nenhum. Bom, fica conosco, dá o seu gostei ou... Não, sem dislike. Sem dislike, é dar o seu gostei, aí dá o seu joia para nós, entre em contato conosco e hoje nós queremos mandar um abraço muito especial. Para quem mesmo você vai mandar um abraço hoje? Olha, uma irmã comentou aqui, o nome dela é Claudete. Um abraço para nossa irmã Claudete que assiste aí e comenta os nossos vídeos. Que Deus te abençoe, minha irmã. Oi, irmã Claudete. Claudete Oliveira. Que Deus abençoe sua vida, você é muito especial. Se for quem eu estou pensando, tem um testemunho tanto. Conversei com uma pessoa assim essa semana, um testemunho maravilhoso. Não sei se é a mesma pessoa, mas se for, que Deus te abençoe. Deus abençoe. E nós também queremos mandar um abraço hoje lá para a Bahia. Vou mandar um abraço para o Emerson e para a pastora Dari e nosso pessoal lá de Simões Filho, Bahia. Massa, legal, um abraço, tamo junto. Deus abençoe, galera. Bom... Mas eu quero mandar um abraço também para um amigo que eu tenho lá em Redenção, se chama Domício. Domício, ó. Domício. Fera, hein? De boa. Pastor Domício, De boa. Dailda, Tércio, né? Da hora. E o Ezer, que acabou de casar aí. Casou Parabéns. Casou dia 12, Casar é o bom, Ezer. Já tamo tá junto. de lua de mel. Deus abençoe, Ezer. Valeu. É isso aí. Bom, vamos lá então, pai. Seguinte. Muita coisa a gente tem falado e tudo mais. E ontem a gente conversou um pouco a respeito disso no discipulado, a respeito de arrependimento e tudo mais. Mas hoje, eu queria que a gente conversasse sobre uma parábola que eu gosto muito. Fala. E eu sei que você também gosta dessa parábola. E as pessoas, às vezes, talvez tenham uma compreensão reduzida dessa parábola, porém ela é uma parábola muito profunda e muito interessante para nós, e ela talvez traga até um certo resumo do que é a vida cristã, que é a parábola do filho pródigo. Afinal de contas, algo acontece ali que é maravilhoso, que é o perdão. Que é o Evangelho de arrependimento. Lucas, capítulo 15, de 11 até 31. Então vamos lá, pai. Resumidamente, conta para as pessoas que não têm tanta intimidade assim com a palavra de Deus, a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Você não quer contar, não? Posso contar. Se a sua linguagem Posso é contar? mais Posso apropriada. contar? Eu entro aí só te dando uma Então ajuda. tá bom. Vamos lá. Você vai encontrar isso lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 15, de 11 a 31. Capítulo 15. Então você depois verifica lá na sua Bíblia. Mas acontece algo interessante, que Jesus Cristo está nos contando uma parábola. A gente sabe que Jesus Cristo falava por parábolas para tornar a compreensão daquilo que ele queria dizer mais fácil para os que o ouviam. Quando Jesus vai falar com pessoas do campo, ele usa linguagem do campo. Quando Jesus vai falar com os pescadores, ele usa a linguagem da pesca e por aí vai. Jesus é maravilhoso. E aí, então ele conta que um pai, esse pai tinha 2 filhos, né? E o filho mais novo, um dia, chega no pai e fala que ele queria a sua parte da herança. Ele queria receber aquilo que ele tinha por direito, porque ele queria sair da casa do pai e ele queria viver a vida. Eu estou parafraseando o texto, ok, gente? Ele queria viver a vida dele da forma como ele achasse melhor. O pai, Sim. então, entrega a parte para o filho e ele sai da casa do pai. Esse filho, então, passa a viver uma vida desregrada, ele passa a viver uma vida de qualquer jeito, ele passa a viver uma vida se esbaldando naquilo que o mundo tem para oferecer, só que ele gasta todo o dinheiro que ele tinha recebido do seu pai e ele acaba vivendo um período de miséria. Ele vai parar num lugar onde havia porcos, ele vai trabalhar num lugar onde havia porcos, ele está lá e ele está no meio dos porcos comendo lavagem. E aí, então, a Bíblia diz que ele cai em si, não é verdade, pai? Sim. A Bíblia diz que ele cai em si e que ele pensa, na casa do meu pai,
Os servos, Os empregados. os empregados, eles vivem muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Sim. Então eu vou voltar para casa do meu pai, talvez meu pai me perdoe e talvez eu consiga, nem que seja, trabalhar para ele. Não é verdade? E aí, então, ele retorna à casa do pai. O pai, então, o recebe. Ele diz, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti. E o pai o perdoa. O pai dá uma roupa nova para ele. O pai dá um anel para ele. E o pai fala, olha só, vai ter uma festa aqui nessa casa agora, porque o meu filho que estava perdido voltou à casa. Sim. Mas aí acontece algo interessante. A parábola poderia acabar aí. Eu vou entrar agora nessa parte. Vai então. Na verdade, na Bíblia, o Jesus conta essa história, como você bem narrou, do pai que tinha 2 filhos, o mais novo, que não teria direito, até porque a herança você recebe depois que o pai morre. Depois o pai morreu. E não com o pai vivo, ainda mais o mais novo, ainda pedia ainda. Sim. Mas nesse pai aí, o pai era uma casa cheia de graça. E o pai manifesta a graça e dá a herança. E aí eu vejo muitas pessoas falarem do filho pródigo, só do um. E eu falo a parábola dos filhos pródigos. Porque a gente às vezes foca só no cara que saiu, que fez besteira, gastou tudo absolutamente, levou uma vida desregrada, perdeu tudo. E aquele, onde ele estava na parábola de Jesus, veio uma grande fome, ele começou a passar necessidades. Sim. O único emprego que ele arrumou, imagina, Jesus está contando isso para judeus. Judeu nem come carne de porco. Agora Jesus conta que um judeu, o único emprego, depois de perder tudo e gastar tudo, o único emprego que ele conseguiu era cuidar de porcos, e ainda tinha que comer daquelas comidas, né? O texto, eu abri aqui na NVT, ó. Que isso, é uma transformadora. Moderna demais. Aí ele queria saciar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, ou seja, a mesma comida que era dada aos porcos. Ele cai em si, como você disse, e resolve voltar. E aí, nós vamos trabalhar esse texto, e eu gosto de pensar que a casa onde a graça de Deus reina, isso é bem sério isso aqui, ó. Você sabe que você está dando um spoiler na minha série de mensagens. Ah, é? Você está dando um spoiler na minha série. Eu também estou dando um spoiler da minha porque eu vou pregar sobre o filho pródigo na semana que vem. Então, você está dando um spoiler. Semana é Bom Samaritano. Você está dando um spoiler na minha série de mensagens, porque lá no mês de novembro, lá perto do fim da série de mensagens Eu e Minha Família no Céu, vai ter uma semana, um domingo, onde a mensagem vai ser só sobre os filhos pródigos. Não, mas não tem problema. Tranquilo. A gente segura os spoilers. Não, vai ser bom, porque aí a pessoa já desperta mais. Mas eu queria só voltar nesse ponto e dizer, quando ele volta, ele encontra o outro filho pródigo dentro de casa. Sim. E aí nós vamos conversar sobre isso, né? É bem interessante. Mas eu queria dizer uma coisa muito séria. A casa onde a graça de Deus não reina, não é o filho que pede para sair. São os pais que mandam o filho embora de casa. Isso é terrível, né? E alguns pais, até que se dizem cristão, mandam o filho vazar de casa, mandam sair. Agora, onde há graça de Deus, a porta da reconciliação está sempre aberta. Quando esse filho volta, o pai não levou em conta os seus pecados, não levou em conta a sua rebeldia, não levou em conta que ele tinha perdido tudo. O pai recebe cheio de compaixão, mandou colocar a melhor roupa que estava preparada para ele, um anel no dedo, sandália nos pés. Podemos falar sobre tudo isso. Sim. E mandou matar o boi que estava preparado para a volta. O pai estava aguardando o filho. E o pai começa a fazer uma grande festa, dizendo: esse meu filho havia morrido e voltou a viver. Estava morto e viveu. Tinha se perdido e foi achado. E daqui um pouco a gente fala sobre o pródigo 2, que é o irmão dele, que tinha ficado em casa, que para mim é mais pródigo do que o que saiu de casa. Eu também acho. Porque bom, a gente sabe que essa parábola, ela aponta para nós hoje. A gente sabe que Jesus estava falando para os judeus, mas a gente sabe que ela aponta para nós hoje. Sim. Porque para todos nós é necessário esse retorno ao Pai. Sim. Para todos nós. Porque sem Jesus, desculpa o que eu vou falar agora, gente, não fica bravo com o pastor, mas sem Jesus a gente vai viver comendo lavagem mesmo. Por Sim. mais que pareça que nós estejamos vivendo o melhor dessa vida,
por mais independente se a pessoa ganha dinheiro ou não, independente da forma como a pessoa vive, sem Jesus, a gente vai estar comendo lavagem. Sim. E o final da nossa vida sem Jesus é desastroso. Sim. É pior do que isso. É muito pior do que isso, né? É passar a eternidade no inferno sem o Senhor Jesus. Então, o caminho tem que ser esse, o caminho que o pródigo fez. Tem que ser o caminho de retorno ao Pai. E é interessante porque o caminho de retorno ao Pai pode ser doloroso, porque a gente entende que ele teve que se humilhar, a gente entende que ele teve que, poxa, eu saí da casa do meu pai e agora eu volto humilhado, eu volto tendo que pedir perdão, eu volto agora sujo, eu volto agora... o meu status foi lá para baixo, eu saí como patrão e agora eu volto como rebelde, mas o que a gente encontra no coração do Pai é perdão, isso é maravilhoso. Na verdade, se eu for para esse ponto, eu já vou para a aplicação da parábola, mas, na verdade, o pai da parábola, na verdade, é uma representação de Deus. Sim, é isso. Filho pródigo somos todos nós que estamos longe da casa do Pai. Quando estamos longe, nós somos como filhos pródigos e nós temos que voltar. Claro que Jesus contou essa parábola para... Primeiro, esse texto começa quando alguns religiosos estavam perto de Jesus e começaram a criticar Jesus, porque Jesus estava comendo com cobradores de impostos, com pessoas que eles chamavam de pecadores. Então, eles estavam tecendo uma crítica a Jesus pela atitude de Jesus de conviver com os pecadores. Sim. Então, Jesus contou 3 parábolas nesse capítulo. Ele contou a parábola da mulher que perdeu a sua dracma e ela acende uma lamparina, ela varre a casa e ela vai até que ache. Ela chama as suas vizinhas e diz para elas: alegre-se comigo porque achei minha dracma perdida. Depois ele fala do pastor, né, que tinha... Ele conta a história, aliás, a primeira do pastor... A primeira da ovelha perdida, depois é a moeda. Sim. Ele fala do pastor que tinha 100 ovelhas. E um dia ele... Canta a música do Eram 100 ovelhas. Não, aí não. Aí é com Oséias de Paula, que é lá da antiguidade. Não, canta, Eram 100 ovelhas. Não, eu não. E aí... O pastor conta as ovelhas e falta uma. E ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Sim. Para demonstrar o amor de Deus, vindo buscar e salvar, e o amor de Deus de buscar você quando está longe da casa do Pai. Amém. E a terceira parábola, a parábola do filho pródigo, desse que nós estamos falando. Mas, como eu disse, quando esse filho pródigo volta, depois a gente volta a comentar algumas coisas, então, gente, lá para frente, ele encontra o irmão dele. Aliás, antes de encontrar, quando o pai está promovendo a festa, o filho mais velho chega. E o texto vai dizer para a gente que quando o filho mais velho chega, ele não quer entrar na casa. Esse cara representava exatamente os religiosos que estavam criticando Jesus. Esse cara era a representação legítima dos religiosos. Jesus está dizendo que ele veio buscar e salvar os pecadores, que os são não precisam de médico. Mas os caras que estavam em casa, eles estavam, os religiosos, eles não queriam aceitar os pecadores no círculo deles, o que Jesus fazia com muita alegria. Sim. Então, o que acontece? Esse filho pródigo mais velho, que eu chamo de pródigo 2, ele chega, ele não quer entrar, e ele pergunta aos funcionários o que está acontecendo. E ele diz: o seu irmão voltou e o seu pai está dando uma grande festa. E esse filho mais velho, ele não quer entrar. O pai vai lá fora e fala: o que está acontecendo? Vamos entrar. E ele diz: esse teu filho, ele já não chamou o outro nem de irmão, esse teu filho gastou tudo com as prostitutas, gastou tudo, e agora ele volta e você dá uma festa para ele. Então, Jesus está demonstrando o amor de Deus, que por mais que no seu passado seja cheio de coisas erradas, por mais que você tenha saído da casa do Pai, por mais que você tenha vivido distante, se você voltar para Deus, os anjos fazem uma grande festa de celebração. E os religiosos ficam muito chateados. Eu já disse aqui um dia que
Uma vez eu fui jogar bola lá onde eu gosto de brincar, agora vai voltar o futebol agora, nas próximas semanas, se tudo der certo, nós estamos lá nos sábados lá. E aí eu brinco lá com meus amigos, eu sou amigo, os caras deixam eu brincar. E aí o que acontece? Eu estava lá no banco, tem algum tempo já, alguns anos, eu estava lá sentado do lado de fora, enquanto outros estavam jogando. No banco esperando para jogar. Mas não é que fica no banco, é porque tem 3, 4 times e vai revezando. 15 minutos cada time, é só site. Aí o que acontece? Eu estava lá e de repente sentou uma pessoa do meu lado e ele falou assim, ele era representação legítima dos religiosos fariseus. Do filho pródigo. Do filho pródigo que ficou em casa. Do cara que ficou em casa e que estava vivendo na casa do pai como escravo e como legalista, somente legalista. Porque aquele filho pródigo mais velho diz assim para o pai, há tantos anos eu estou te servindo, você nunca me deu um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. E o pai disse, que história é essa? Tudo que é meu é teu. Você não fez o que você não quis. Você está vivendo como escravo na casa do pai porque você quer, porque tudo que é meu está à sua disposição. Quer dizer que esse cara estava dentro da casa do pai dele, mas ele não tinha a noção de viver como filho. Ele tinha todos os recursos à disposição, mas ele não vivia como filho, vivia como escravo. E aí, nós vamos voltar nesse ponto, eu quero que a gente volte. Aquele abençoado de Jesus, que eu não sei se é, chegou perto de mim e falou assim, citou 3 nomes. Sim. Mas o fulano de tal está lá na sua igreja? E eu quieto, tá. E o fulano de tal está na sua igreja? Sim. Tá. E o outro está lá, tá. Aí ele falou, mas esses caras aqui eram isso. Eu falei, meu amigo, 2 coisas que eu quero te falar. Primeiro, que a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Eles estão lá na igreja de Jesus. Segunda coisa, a igreja é um hospital para pecadores que precisam e querem ser tratados. Estão no lugar certo. Vocês estão lá, estão no lugar certo. E eu acrescentei, Jesus não veio chamar as pessoas que se consideram justos, mas os pecadores ao arrependimento. A igreja é o lugar daqueles que não se consideram justos, daqueles que precisam ser tratados. É o lugar de filhos pródigos serem recebidos, recuperados e levantados. Quem acha que já é salvo, quem acha que já é bom o suficiente, não precisa de Jesus, então também, teoricamente, não precisa da igreja, né? Só que cuidado, porque você provavelmente é o que mais precisa, né? É interessante aquela história que Jesus conta, que havia um publicano e um fariseu, e eles estavam orando, né, no mesmo lugar, e aí ele bate no peito e fala assim, nossa, como eu sou bom, como eu sou, ainda bem que eu não sou igual a esse publicano. E o outro tá pedindo perdão e falando, Jesus, não estava falando Jesus, na verdade, estava falando Deus. Deus, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Então, quem que saiu perdoado no final das contas, na verdade? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes quer ficar apontando o dedo, né? Tipo assim, nossa, mas aquele cara tá na igreja, mas aquele cara traiu a esposa dele. Pois é, mas Jesus Cristo tem perdão, Jesus Cristo restaura os casamentos. Então, glória a Deus por isso. E aquele cara lá, ele é exatamente o pródigo que volta para casa. Sim. Então, quando a gente aponta para alguém que fazia algo e que agora veio para o Senhor Jesus Cristo, sim, nós estamos fazendo o papel do filho mais velho. Sim. Do cara que está em casa, mas do cara que não vive como filho. O que é mais terrível nessa do filho pródigo 2, o filho mais velho, que eu chamo de pródigo 2, que para mim ele é pior, é que ele não queria receber o irmão de volta. Ele não queria mais nem entrar dentro de casa, sim, porque o filho tinha sido recebido. Ao invés dele participar da festa que o irmão dele foi salvo, que o irmão dele saiu do chiqueiro, saiu do meio dos porcos e voltou para casa, ele fica bravo e ele olha para dentro de si mesmo e fala assim, poxa, eu nunca tive uma festa, nunca fiz uma festa, e o cara tá aí, o cara zoou todo, gastou todo o dinheiro e agora o cara ganhou uma festa. Então, quer dizer, ele é um cara egoísta, ele é um cara mimado, ele não entendia o relacionamento dele com o pai dele, relacionamento de pai mesmo, assim, que ele poderia desfrutar daquilo que tinha na casa, e ele não consegue ficar feliz com a salvação do seu irmão. A palavra de Deus é maravilhosa, porque não tem como isso ser mais moderno, mais atual do que quando chega alguém na igreja. Eu lidero o Ministério de Adolescentes e é engraçado. Vou dar um exemplo aqui, tá? Chega uma menina nova na igreja. Aí a menina tem um histórico da vida dela. A primeira coisa que as meninas fazem, elas se reúnem, elas chegam na Jamila e elas contam o histórico da menina. Aí a Jamila fala assim, tá bom, gente, que bom que ela tá na igreja, né? Não, mas, Jamila,
a mesma coisa. Chega um cara... Esse é o papel do filho pródigo que ficou em casa. Chega um cara novo. Do filho que não queria a volta Chega um cara novo na igreja. do irmão. Davi, você não sabe. Esse cara aí, ó, ele era da minha sala. Você não sabe o que ele fazia. Arrumava briga na educação física, fazia isso, fazia aquilo. Agora o cara tá aqui na igreja e falava assim, glória a Deus, olha que coisa maravilhosa. Não é bom que ele tá na igreja? Vai lá, já que você conhece ele, vai lá dar um abraço nele, traz ele aqui para falar comigo. Aí já dá uma quebrada, entendeu? Porque a gente precisa parar com essa história de ficar julgando as pessoas pelo passado, porque se Deus fosse nos julgar pelo nosso passado, meu irmão, a gente não recebia salvação. Ele não estaria aqui. Deus nos amou, o livro de Romanos vai nos dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não é verdade? Romanos capítulo 5, então Verso 5. Glória a Deus por causa disso. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E hoje a gente recebe a habilidade, através do Espírito Santo, claro, de amar como Deus nos amou. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas, pai, eu queria que você comentasse um pouco, porque tem um versículo que sempre me intrigou. E eu busquei a resposta para esse versículo, mas eu quero que você dê a resposta aqui hoje, depois eu comento. Vamos lá. No versículo 17, quando o filho pródigo, o filho mais novo, ele está lá no meio dos porcos, o versículo 17 diz o seguinte: quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. O que significa esse caiu em si? E como alguém hoje, 2021/2022, pode cair em si? Olha aí, ó. Essa é a pergunta de R$1 milhão. É R$1 milhão. Isso é tão fácil que eu vou deixar a resposta para você. Então, tá bom. Essa foi boa. Ele está pensando que é... Não, eu vou dar a resposta. Eu estava brincando, cara. Vai. É que assim, o cara joga umas bolas para mim, né? Não, essa foi boa, Mas foi boa, mas se eu falei... Você viu como é que é a saída? Se eu quisesse a saída, eu falava assim, não, rapaz, eu vou deixar essa resposta para você, está tão fácil. Para mim, KUEC é quando, primeiro, eu tenho várias maneiras. A primeira coisa, eu penso que ninguém chega a esse nível de consciência se não for convencido pelo Espírito Santo. É isso. Esse é o primeiro passo. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu leio caiu em si, para mim o Espírito Santo entrou em ação e falou e abriu os olhos dele. Pela misericórdia, Deus fez com que a consciência dele voltasse ao normal para que ele pudesse chegar à realidade e dizer, eu preciso sair dessa vida. Não dá para continuar assim. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. A segunda coisa que eu vejo é quando a pessoa reconhece, por causa do Espírito Santo, o seu estado de pecado. E fala, não dá mais para continuar aqui. Eu tenho que sair. Como eu ia dizendo naquela hora, um judeu que nem come carne de porco, agora dizer que o judeu estava cuidando de porco e estava comendo a comida do porco, isso era chocante para a cultura da época, né? E o que Jesus está contando. Mas o que Jesus está dizendo é o que o pecado faz conosco, onde que o pecado te leva. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está falando da graça. O que a graça pode fazer? Da onde a graça pode te tirar? Ele pode te tirar de lá do chiqueiro, pode te fazer sentar entre os príncipes. Porque quando ele volta, ele tem uma posição de príncipe de novo, né? Na casa do Pai. Então, para mim, quando ele cai em si, foi conscientizado pelo Espírito Santo, teve sua consciência aberta, seus olhos abertos, foi convencido pelo Espírito Santo, e porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, ele tomou a necessidade de voltar, tomou a decisão de voltar e escolheu voltar para a casa do Pai. Isso aí aconteceu comigo e com você. Com certeza. Com cada um que um dia tomou essa decisão convencido pelo Espírito Santo. Eu tenho uma ilustração para esse versículo, que é o seguinte. Imagina que você que está nos ouvindo aí agora. Então, imagina que você está num quarto escuro. E esse quarto escuro, assim, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. E tem um monte de coisa, está tudo virado, está tudo bagunçado, tudo está fora de ordem, tudo está jogado no chão, está tudo quebrado e está escuro. Conforme você tenta andar nesse quarto escuro, você vai tropeçar, você vai cair. E você vai continuar tropeçando e caindo. E mesmo que você tente tatear, você sempre vai se deparar com um obstáculo, certo? Então, o que você precisa para que você possa enxergar o caminho, para você sair desse lugar onde você está? Você precisa de luz, certo? Aí que é a questão. Para mim, o caiu em si é quando acendeu a luz no quarto escuro. Agora, quem acende a luz no quarto escuro é o Espírito Santo. Sim.
é o convencimento do Espírito Santo. A palavra de Deus, como meu pai já falou, a palavra de Deus me diz que é o Espírito Santo que me convence que eu sou pecador. Sim, senão ninguém converte. Então, isso aqui, para os dias de hoje, você pregou o evangelho, ou melhor ainda, aplicando na sua vida, você ouviu a pregação do evangelho, e quando você ouviu a pregação do evangelho, o Espírito Santo acendeu a luz. Quando ele acendeu a luz, você olhou ao seu redor e você viu a bagunça. Tem gente que quer ficar na bagunça. Quer ficar no chiqueiro. Tem gente que quer ficar no chiqueiro. Tem gente que quer ficar no quarto bagunçado. Tem gente que quer sair da bagunça. Então, a decisão de seguir a Cristo, aí ela é tomada após o momento que o Espírito acende. Então, para mim, esse caiu em si, para nós é muito simples. O Espírito Santo traz a consciência do pecado, Sim. a pessoa olha ao redor, de repente ela percebe, eu estou vivendo no lixo, estou vivendo no chiqueiro, eu preciso sair daqui. Quem pode me tirar daqui? Quem é o meu Salvador? Senhor Jesus. Aí ela caminha na direção de Cristo. Posso contar uma história? Manda. Eu fui pastor em Curitiba, eu só tive 2 ministérios, né? Estou no segundo ainda. Sim. Né? Eu fui pastor em Curitiba há quase 7 anos, da Igreja Batista Bom Retiro. Sim. E sendo pastor lá no Bom Retiro, um dia eu peguei 2 irmãos que estavam afastados, o Certo. pai e a mãe na igreja, o restante da família na igreja, e esses 2 estavam afastados, né? E eu fiz essa ilustração que você acabou de falar, isso há anos atrás, Legal. né? Era a noitinha, devia ser umas 7h30 da noite, estava bem escuro, então eu fechei bem a janela, tradicional, as janelas eram de madeira, eu fechei o vidro por dentro, eu estava conversando com eles, e aí a porta estava fechada, e eu quis mostrar para eles onde eles estavam e para onde eles iriam. Então apaguei a luz. No meio da conversa eu apaguei a luz. E aí ficou breu, não enxergava nada. E não tinha um celularzinho com luz como tem hoje. Estou falando dos anos 90 e alguma coisa, né? E aí eu falei, tá bom assim? E eles, não, pastor, pelo amor de Deus, acende a luz. Não, pastor, eu falei, pois não tá bom, né, cara? Pois você vai para o inferno, que é trevas eternas. Só que tem uma diferença ainda. Além de ser mais trevas do que isso aqui, o fogo nunca para e o bicho nunca morre. Você quer ir para o inferno? Não, pastor, pelo amor de Deus, acenda a luz que nós vamos voltar, senão vamos voltar para a igreja. De verdade, eu fiz essa ilustração com dois irmãos e eles voltaram. Um deles hoje é um pastorzão, amigo meu até hoje, pastor mesmo, fantástico, escritor famoso. Glória a Deus. Os livros dele são vendidos em todo o Brasil. Os livros de um deles virou modelo de eu não posso falar tanto, não, vocês já vão saber quem é o cara, mas os livros pelo menos 2 livros de um dos irmãos que voltou. O cara foi para o seminário logo depois, fez seminário, pastorzão lá em Curitiba, escritor muito conhecido, porque os livros são modelo aí de pequenos grupos e células e tudo. Que legal. E esse rapaz voltou para Jesus num dia que eu fiz uma ilustração como essa. E ele era um filho pródigo que estava no meio já de outras coisas erradas, fazendo coisa errada, era bem jovem, e ele voltou. E eu tive o privilégio de fazer essa ilustração, que você contou, não sabia que você ia falar isso, literal. Fechei tudo, apaguei as luzes e ele enxergou que ele estava nas trevas espirituais e que não devia continuar, tinha que vir para a luz de Jesus. Eu louvo a Deus por esse pastorzão, muito amigo, querido meu, que eu amo de paixão, e de ver tanto fruto que esse homem de Deus tem produzido na vida, como que tem abençoado o corpo de Cristo em todo o Brasil. Então, é por aí o caminho. Mas tem um outro versículo que eu quero destacar. Uma vez, só para mas antes eu vou deixar mais para o final. Em 2018, quando eu fiz o acampamento, eu fiz uma dinâmica com os meninos. E aí a gente bagunçou todo o auditório, a gente virou as cadeiras, tudo, a gente colocou um monte de tralha, um monte de coisa. E a gente trancou a porta do auditório com um cadeado. E aí eles tinham que buscar no meio da bagunça as chaves. Tinha só uma chave certa e tinha 7 chaves erradas. Então eles tinham que procurar a chave lá no cadeado, testar, ver se a chave dava certo, e aí até encontrar a chave correta e sair do auditório. E com a luz apagada.
E eles ficaram lá um tempão procurando. E aí depois, a aplicação que eu dei foi a mesma. Que a gente precisa de luz e que a luz que ilumina a nossa vida é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E isso é muito claro, né? A gente consegue ver isso na Bíblia. Isso aí é maravilhoso. E que da hora essa história. Eu não sabia. É a primeira vez que eu vi essa história na minha vida. Você conhece esse pastor. Legal. Depois, fora do áudio, eu te dou o nome dele. Ontem eu fui numa célula, né? Eu fui levar um amigo numa célula, né? Sempre eu vou nas células. Ontem eu fui numa célula na casa de um amigo. Uhum. E essa pessoa, até ir para o face a face, sim, bebia muito. Uhum. Bebia muito, muito, muito. A esposa dele mostrou lá uma geladeira assim grande, dessas verticais, bem grande. Sim. Ela falou, essa geladeira, em média, toda semana tinha 250 latas de cerveja nessa geladeira, que a gente direto tomava bastante, a família toda bebia, se reunia. Misericórdia, mano. E esse irmão querido, hoje, ele tem 5 anos que ele se converteu, é o 5º ano dele de convertido. Ele foi para face a face assim. Primeiro, ele disse que foi olhando, quando ele entrou no ônibus, já planejando como que ele ia sair de lá e voltar. Ele conhece bem a região. Sim. Ele disse, eu vou fugir, eu não vou ficar. E aí ele foi com essa cabeça toda, só que ele ficou. E lá ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Né? Ele chegou em casa, ele disse que foi numa pizzaria conhecida aqui da cidade. Quando chegou aqui na igreja, desculpa, a esposa não era convertida, o filho não era convertido, os filhos não eram, ninguém era convertido, só ele que agora foi no face a face se converteu. E foi, aí a importância da palavra. Tem uma pessoa que é muito amiga sua também, uma irmã querida aqui da igreja, ela olhou para ele e falou assim, olhando nos olhos dele, me dá aqui um abraço, na sexta-feira disso aí, porque o homem que eu estou vendo nunca mais eu verei. Esse homem vai morrer, você vai voltar para viver uma nova história, uma nova vida. Essa pessoa foi profetiza mesmo. Ela assiste nossa live. E aí o que acontece? Eu falei, meu Deus, que palavra. Ele falou que ela disse isso. Ele falou, agora que eu não vou mesmo. Agora está dizendo que eu vou morrer e esse homem nunca mais volta. Ele disse que abria a janelinha assim, a cortina, olhar, falou, eu quero ver como é que eu vou fugir, que eu tenho que ir no ônibus ainda. Mas chegou lá, ele foi gostando, se converteu. Chegou, a esposa estava no culto, falou para ele assim, que esse tem uma boa condição. Que camiseta feia é essa? Tira essa camiseta. Ela tinha trazido outra roupa, fez ele trocar de roupa no carro. Foram para uma pizzaria. Chegou lá, o garçom já veio e falou, aquela de sempre? Ele falou, não. Não, eu não bebo mais. Não, me dá um Guaraná. Aí o garçom disse, não, agora que já tomou o Guaraná, agora vai aquela, está espumando, está geladinha. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu não bebo mais. Eu tive um encontro com Jesus. Que da hora. E aí o filho dele olhou para ele e falou, pai, você não vai beber mais? Não, então eu também não bebo mais. Empurrou a cerveja, falou, nunca mais bebeu. Né? A esposa parou, os filhos pararam. Esse homem hoje é um homem que acorda todo dia, 15 para as 5 da manhã e ora até às 7 da manhã. É um dos intercessores fantásticos. É um líder fantástico nessa casa. Pegou todas aquelas cervejas lá, jogou fora e hoje tem uma vida linda e maravilhosa. Sabe por quê? Você foi na sala dele ontem? Fui ontem. A luz raiou. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. Onde Jesus entra, as trevas têm que sair. E próximo é você nessa lista aí. E isso é o cair em si do filho pródigo. Sim. É a luz de Jesus. Cheguei a falar, não quero mais essa vida. É a luz da palavra de Deus, né? A Salmo 119, 105 fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a lâmpada iluminou o caminho do cara, a palavra de Deus mostrou para ele o norte e ele está seguindo a palavra de Deus até hoje. E glória a Deus por isso, sabe? E é interessante que essa luz, ela pode brilhar, ela pode ser acesa em qualquer lugar, em qualquer casa, onde tiver uma Bíblia, onde tiver um crente pregando o evangelho, as pessoas serão salvas, entendeu? Talvez você está ouvindo aí essa mensagem no Spotify, no YouTube, está ouvindo esse podcast, está pensando assim, poxa, eu queria
que isso acontecesse com meu pai, com meu irmão, com a minha tia, com meu cunhado, com meu amigo. E isso pode acontecer através da sua vida, isso pode acontecer através do seu testemunho, através da sua pregação. No episódio passado a gente já falou um pouco sobre evangelismo, você pode ir lá ouvir, mas isso pode acontecer. A gente está fazendo um projeto maravilhoso de evangelismo, você pode participar, receber os estudos na sua casa, receber os estudos no seu celular e ajudar as pessoas a encontrarem o Senhor Jesus Cristo, sabe? A ajudar realmente através do evangelismo e, independente de qualquer coisa, não ser como o filho 2. Sim. Mas receber os filhos pródigos que a gente tem recebido toda semana em amor. E a igreja precisa ser um lugar de celebração, de festa. Pela volta dos filhos pródigos. Quando eu vejo esse texto, eu vou reduzir aqui, eu vou resumir o que eu vejo nesse texto. Depois tem o último versículo que eu quero fazer esse último versículo com você. Mas quando eu vejo esse texto, que o pai resolve matar o boi que estava cevado, preparado para aquela hora. Sim. Voltando para a família, ele pega a melhor roupa, pega o boi, pega o anel e a sandália. Quando eu vejo isso, olhando para pai e mãe que está nos assistindo, eu penso assim, só pai e mãe que acredita na restauração do filho, que acredita na volta do filho, que acredita na recuperação do filho, prepara a festa antes de ver o filho voltar. Ou seja, ele já estava esperando, né? Não, o pai estava com tudo pronto. Ele tinha mandado fazer uma melhor roupa, ele tinha mandado fazer um anel, tinha mandado fazer a sandália para os pés. Ele tinha um boi preparado. Ele estava com a festa preparada. Só prepara a festa com antecedência quem crê na volta do filho e quem age pela graça e pelo amor de Deus. Então, se o seu filho está longe, faça o papel do pai do filho pródigo. Prepare tudo. Creia, ore, persevere e declare que seu filho vai voltar para casa. O versículo 20, pai, é exatamente sobre isso que você está falando, porque fala que então ele voltou para a casa de seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o viu. Olha que interessante. Ele correu ao encontro dele. Ele foi visto pelo seu pai de longe. Então, quer dizer, dá a ideia de que talvez o pai estava do lado de fora de casa, alguma coisa. Olhava todo dia. Olhava todo dia, né? Dá a ideia de que havia uma certa espera. E aí, cheio de compaixão, o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. Isso aqui é demais. Isso aqui é o que Deus fez conosco. Isso aqui é o que a gente viveu. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas o nosso pai nos acolheu, cheio de compaixão, entendeu? O nosso pai, ele tirou a nossa roupa imunda de pecado, trocou as nossas vestes, nos colocou uma roupa nova. A ideia de trocar a túnica e de colocar um anel traz a ideia de nobreza, né? Sim. Traz a ideia de... Ele não ia viver como empregado. Exatamente. Ele não ia viver como escravo. O escravo não tinha isso daí. Ele ia viver como filho. Exatamente. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo, que agora nós somos recebidos e que a gente recebeu, e a gente sabe isso através do Evangelho de João também, nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso porque é a graça de Deus. E aí, minha palavra a você, não viva na casa de Deus como o filho mais velho vivia na casa do pai. O filho mais velho estava na casa do pai, mas vivendo como escravo. Viva como filho. E se você é filho, você estudar Romanos 8, tudo que é de Deus, o nosso Pai que está no céu, é seu por herança em Cristo Jesus. Uma vida cheia de paz, cheia de amor, de harmonia, cheia de alegria, uma vida de realizações, uma vida de milagres, uma vida próspera, uma vida abençoada, é direito seu, é herança sua em Cristo Jesus, o Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você, como filho, você é herdeiro. O que é do pai é seu. Não viva como escravo, viva como filho na casa de Deus. É isso. E quem vê Deus somente como juiz, e Deus é o justo juiz, mas quem vê Deus somente como juiz sempre vai viver como acusado. Ou como acusador. Quem vê Deus como pai, aí vai viver como filho, entendeu? Então, porque daí, quando você vê Deus como pai, você entende que para o filho, repito, para o filho, para o nascido de novo, para o que voltou para casa,
para o que caiu em si, para o que se arrependeu, para este não há mais acusação. Sim. Então, o verso é quando o filho mais velho não quer entrar, o pai insiste, ele faz toda aquela alegação: estou com você há todo tempo servindo, você nunca me deu um cabrito. O pai diz: não é nada disso, eu te dei tudo. Sim. Agora, olha aqui esse verso. Mas, verso 31 e 32, o pai respondeu para o filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é seu. Sim. Tudo que é meu é seu. E ele diz: mas tínhamos que comemorar esse dia, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Agora, se você é filho, então ouça o pai te dizendo: meu filho, tudo que é meu é teu. Então não viva uma vida de miséria, não viva uma vida de escravo. Em resumo, não viva uma vida de religioso, fariseu, na casa de Deus. Viva como um filho amado, porque em Cristo Jesus você é filho e é muito amado do Pai que está no céu. Essa parábola ela é muito rica, ela é maravilhosa, mas a gente fica aqui com a parte final, quando o pai fala para o filho que a gente tem que comemorar a chegada do eu ia dar uma frase. Sabe o que o pai está dizendo com isso aqui? Manda. Posso jogar na linguagem de hoje dos adolescentes agora? Pode. Quando esse filho volta, o pai resolve fazer a festa. Pode. O pai está tão feliz que ele diz assim para os caras. Sabe o que ele disse? Som na caixa, picanha na churrasqueira e vamos celebrar. É isso. Som na caixa, bota a carne para chiar na brasa. E vamos celebrar. Traz os Guaraná. É Guaraná, hein? 0 porque a gente está de jejum de açúcar. 0. Mas e vamos para cima. Olha só, essa parábola ela é riquíssima. Na semana que vem eu prego sobre ela. E em novembro ainda tem uma pregação muito mais completa do pastor Domingos Jardim. Então você não pode deixar de participar. Participe do projeto Eu e Minha Família no Céu. Para mais informações, o Jonathan, nosso editor, vai deixar aqui na descrição do vídeo o telefone que você vai enviar um WhatsApp. Qualquer coisa que você precisar, nos procure. E não deixe de se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui embaixo para a gente te mandar um salve. Você é filho amado do coração do Pai que está no céu. E o céu festeja a tua volta para a casa do Pai. É tempo de voltar para a casa do Pai, é tempo de viver como filho. Deus te abençoe. Tamo junto, Deus te abençoe, viva como filho. A gente se vê na igreja.